Aleluia. Então vamos para a palavra. Que domingo, não? Eu sinceramente não sabia não, que era dia 11, dia do pastor, mas amém, glória a Deus. Nós somos um corpo em Cristo, somos suportes uns dos outros, cuidamos e guardamos uns aos outros. Esse é o corpo de Cristo, amém? Olha, o tema dessa manhã, e eu serei direto, breve, é sobre as batalhas da vida. Alguém já passou por batalha na vida aí? Só a irmã Jô que passou, né? Amém. Glória a Deus. Ô pastor, você não sabe da minha história? Amém. Amados, as batalhas. O Rafão passou por batalhas da vida. Glória a Deus para sua vida, Rafão. As batalhas da vida. E hoje nós vamos partilhar de uma forma rápida sobre uma certa batalha que aconteceu. Porém, para chegarmos lá, eu preciso te trazer para esse ponto. Certa vez, o povo de Israel foi liderado por juízes, pessoas que julgavam as causas do povo. O último juiz, o mais importante e famoso deles, Ana Júlia, chama-se Samuel. Samuel foi um grande juiz, porém de idade avançada. Os filhos deles não tinham o mesmo referencial que o pai tinha. Então o povo pede a Samuel um rei. Gilberto, Reinaldo, toda a nação tem um rei. Israel também quer um rei. Então o Senhor falou assim: olha, Samuel, não foi a você que eles negaram, foi a mim. Eles queriam um rei, dê um rei a eles. O que acontece agora, Rose? Saul é ungido rei de Israel. Mas Saul, queridos, queimou na largada. Júnior, ele desobedeceu a Deus no começo. E a autoridade e a unção que estava sobre ele, o Senhor pediu para que Samuel fosse ungir um dos filhos de Jessé, o caçula, um tal de Davi que pastoreava ovelhas lá no pasto. Ok? Davi então agora é ungido, o segundo rei de Israel. Tem a história de Davi que é incrível. E Davi tem um filho. E quando Davi morre, Salomão assume o reinado. O terceiro rei de Israel então é Salomão. Quando Salomão morre, seu filho Roboão assume. Os velhos conselheiros aconselharam: Roboão, diminui a carga tributária sobre o povo está sendo esmagado, alivia o povo. E os novos conselheiros diziam assim: Letícia, da mesma forma que pagaram os tributos a seu pai, vão pagar para você. O que aconteceu? Houve um racha no reino de Israel. Ao norte ficaram 10 tribos das 12. E ficou o nome de Israel. Ao sul ficaram a tribo de Judá e Benjamim, que se chamou Judá. Começa aqui então, o que era um reino, tornam-se 2. Ao norte, Israel. Ao sul, Judá. Jerusalém fica ao sul, capital de Judá. Ok, Roboão então é o rei de Judá, Jeroboão é o rei de Israel. O que acontece agora? Roboão morre, seu filho Abias reina. Roboão e Abias erraram na mão, fizeram o que não agradava ao Senhor. Quando Abias morre, seu filho Asa é o terceiro rei de Judá. E Asa foi um grande rei, um rei muito bom. Quando Asa morre, seu filho Josafá tinha 35 anos. E é sobre Josafá que vamos falar nessa manhã. O seu nome significa o Senhor é a justiça. Ele com 35 anos assume o lugar do seu pai. Luciana reinou por 25 anos. Fez muitas coisas boas, errou em outras. Porém, ele fez coisas boas como fortalecer ainda mais militarmente Judá. Ele levantou juízes no meio do povo para ajudá-lo a julgar as causas do povo. Ele errou em fazer algumas alianças com reinos que não honravam a Deus. Porém, sobre Josafá, veio um tempo em que nós chamamos de dias difíceis.
E o dia difícil vem. E um dia, o Léo estava brincando, pulando, quebrando copo em casa, estava uma festa. No outro dia, mamãe, não estou bem. Chegou um dia difícil. É quando toca o telefone e vem uma notícia: André, que desestabiliza a família. É quando algo acontece que não estava naquilo que você programou. E vem um dia de guerra, dia de lutas. Eu queria compartilhar com você um texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao 3. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isso é, em Guede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum para em todo o reino de Judá. Chegou uma notícia muito ruim. Alguém que estava acostumado em entrar em guerras, Laís, em entrar em batalhas, agora recebe uma notícia que outros povos se reúnem contra ele. Sabe, Sérgio, é muito provável que ele já sabia que a quantidade numérica de pessoas desses povos que vinham contra Josafá era muito maior do que havia de soldados em Judá. Sabe quando você começa a passar por uma situação, e essa situação, que você olha para ela e com seus olhos naturais, você se pergunta: como posso superar isso? Como que eu posso enfrentar esse gigante? O Greg aqui no momento, falando com a Jo, falou: olha, eu não sei se eu aguentaria passar por isso. Sabe quando as suas lutas são tão elevadas, Guilherme, tão altas, em que a força do seu intelecto, do seu braço, não tem a capacidade de resolvê-las? Sabe quando o gigante, o Golias, é maior do que a gente se imaginava? Esse dia pode chegar, e pode ser que você tenha sido premiado por dias difíceis. E o que a Bíblia nos diz sobre os dias difíceis? Olha, o próprio Senhor Jesus disse: no mundo 3 aflições, Valdeci, porque eu venci o mundo. Oséias vai ter aflições. E por que será que passamos por elas? Olha, se não fosse o Golias, talvez a história de Davi não seria tão interessante. Se não fosse as lutas, nós não oraríamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, volta para nos buscar, porque está difícil aqui. Porém, teríamos dezenas e dezenas e dezenas, Bárbara, de versículos bíblicos para falar sobre as garantias que o Senhor nos dá. Até porque, quem aqui pode me ajudar? Quantas vezes tem a palavra não temas na Bíblia? Alguém lembra? 366 não temas na Bíblia. Até para o ano bissexto, como esse ano é. Tem um não temas para cada dia. E em Salmos 34, verso 19. Salmos 34, verso 19 diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Eu me lembro, eu estava conversando com o Lucas essa semana, eu falei: filho, estava vendo umas fotos aqui no meu WhatsApp, vi uma foto sua de 19 de agosto de 2020,
Você ficou 3 dias na UTI. Amados, foi terrível. A notícia ruim chegou para nós. Ele ficou enfermo. Nós não sabíamos o que era. Perdeu 10 quilos muito rápido. Quando eu cheguei no hospital, a médica perguntou se eu tinha histórico de leucemia na família. Meu coração de pai ficou arrebentado. Você vai lembrar disso? Te colocaram numa cadeira de rodas, colocaram uma manta sobre você, colocaram algo para oxigênio, para melhorar a sua respiração. E subimos nós para fazer uma tomografia, para saber se você tinha câncer ou não. Com 10 anos de idade, amigão. No elevador eu fiz uma oração de... Quem é pai e mãe sabe o que é isso. Falei, Deus, olha, todos os teus filhos que você colocou para caminhar do meu lado, que o Senhor colocou para caminhar do meu lado, eu fiz o meu melhor para cuidar deles. Nem sempre foi o suficiente, mas eu fiz o meu melhor. Por favor, cuida do meu. Cuida do meu. Subimos, tem a tomografia, descemos. E o campeão se mexeu na tomografia. Aí alguém falou assim, olha, ele vai ter que voltar para fazer de novo. Sabe, na minha mente terrível, irmã Dulce, veio assim o pensamento, olha, acharam alguma coisa e querem a prova real. E voltamos nós de novo. E ele sorria para mim assim, você não vai lembrar disso, talvez você lembre, mas com um sorriso de que bom que o Senhor está comigo aqui. Eu sorria para ele de, pai, tem misericórdia. Tamo junto, filho. Vai dar tudo certo. E subimos e faz de novo a tomografia e descemos. E quando descemos, passou umas 3 ou 4 horas, minha esposa ligando. O que será que ele tem? Falei, fica tranquila. Quando sair o resultado dos exames eu te comunico. Vai orando aí. Eita. E aí vem o resultado do exame. Ele não tinha leucemia. Era diabetes tipo 1. Nesse momento meu coração se engrandece. Obrigado pela diabetes tipo 1. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, vai ser incrível. Ok, ligo para Josi. Oh meu Deus, tá tudo certo. Você não sabe o que a gente passou aqui. Tá tudo bem. O dia ruim chegou. E para você? Qual tem sido o dia ruim? É uma bomba familiar? É a perda de um ente querido? O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia! De todas. De todas. De todas. E é o segundo ponto, então, se o primeiro é o medo que o dia ruim traz, nós ficamos com medo. E sabe, ter medo não é ter ausência de coragem. Amados, eu preciso de vocês comigo aqui. O medo não é ter ausência de coragem. A coragem que o Senhor nos dá é para enfrentarmos os medos, pois eles virão. E quando vier o medo, Marcos, o que nós vamos fazer então, quando vier o dia mau e o medo vier sobre nós? Então vamos para o segundo tópico, dos 14, brincadeira. Para o segundo tópico, o que fazer quando chegar o dia ruim? Então vamos para a 2 Crônicas de novo, capítulo 20, do verso 3 e verso 4. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar ao Senhor, ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá. Não, só até o 4. Volta isso. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para fazer o quê?
buscar ajuda ao Senhor. Sabe, nos dias difíceis então, nós temos uma direção, temos uma bússola, temos um caminho a seguir. Buscar ao Senhor, em meio ao medo, em meio ao temor, em meio às más notícias, em meio ao mal que tenta literalmente nos paralisar com medo, nós devemos buscar ao Senhor. Sabe, no capítulo anterior aí, Josafá estava junto com o rei de Israel, Acabe, e Acabe não era um bom rei, e ele fez uma aliança com Acabe, e numa batalha que ele estava junto com Acabe, numa guerra, 2 Crônicas, capítulo 18, verso 30 e 31. Josafá estava em guerra, junto com Acabe numa guerra. O rei de Arã tinha ordenado aos comandantes dos seus carros de guerra: não lutem contra ninguém, nem soldado, nem oficial, nem contra o rei de Israel. Quando os comandantes... Perdão, volto de novo, eu acho que eu li errado. Não lutem contra ninguém, nem soldado, nem oficial, senão contra o rei de Israel. A ordem do rei, olha, não mata ninguém não, só mata Acabe, só vai matar o rei, ok? Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, pensaram: Josafá era o rei de Judá, pensaram, é o rei de Israel. Então eles o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou ao Senhor, gritou, e o Senhor o ajudou, e Deus os afastou dele. Alguém que estava acostumado com guerra, sabia que sendo pressionado, ele poderia gritar, pedir socorro a Deus. Em dias difíceis, em dias de guerra, peça ajuda ao Senhor, busque ao Senhor, busque a Ele. Coloque a sua causa diante dele. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Busque ao Senhor. É dias de guerra, é dias de lutas. Busque ao Senhor. 2 Crônicas, verso 20, capítulo 20, do verso 5 e 6. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio do povo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, nas tuas mãos, força e poder, e ninguém pode se opor a ti. Josafá então, no verso 4, diz que o povo veio de Judá, de toda a região, para Jerusalém, para adorar ao Senhor junto com o rei, e proclamaram um jejum, e começaram a buscar a Deus. Sabe, o milagre já começou a acontecer ali, quando cada um sai das suas casas, ouvindo a voz do rei Josafá, e vão em jejum, para adorar juntamente com o rei em Jerusalém. O milagre já estava começando a acontecer. Essa semana, na sexta-feira, quando os irmãos iam lavar aqui o templo, eu passei um pouco antes para trazer uns panos, a mangueira, e eu fui olhar as salas. Eu falei: Deus, olha o que o Senhor está fazendo. Amados, tem 9 meses que nós começamos uma reunião na casa da irmã Cleide. Amados, se isso não é milagre de Deus, me explica o que é. E aí eu passei, olhei e comecei a olhar isso, e os irmãos chegaram e deixei as coisas. E quando eu estava saindo de carro, eu falei: Senhor, não permita que as lutas que eu tenho passado impeçam que eu veja os pequenos milagres que o Senhor está fazendo ao meu redor. Em meio às guerras, em meio a dias difíceis, já está acontecendo pequenos milagres ao seu redor. E na verdade o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus tire as escamas dos nossos olhos nessa manhã, e possamos ver o que Ele está fazendo em meio ao caos. Em meio ao caos, pessoas passam em frente ao hospital infantil,
oram, tiram uma foto e coloca. E essa foto não é para dizer que passou por lá, é para que você soubesse, foi assim que você recebeu, que há um corpo de Cristo junto com você em guerra, junto com o Lionel em guerra, junto com o Leonardo em guerra. Pequenos milagres acontecendo antes que os nossos olhos naturais consigam ver aquilo que está por vir. Aleluia, aleluia. E o povo começa a se movimentar agora em jejum para adorar a Deus, juntamente com o seu rei, sabendo que estão prestes a uma grande batalha para enfrentar, onde numericamente são muito inferiores. O que acontece em seguida? E vamos para o terceiro ponto. O primeiro é: e quando o medo vem? O segundo ponto é: o que eu faço agora? Quando o medo vem, eu busco ao Senhor. E o terceiro ponto que eu quero falar com você aqui: quando nós buscamos ao Senhor, Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem com paz em meio à guerra. Ele dá força ao que está cansado. Ele levanta o que está caído. O que está sem esperança, Alexandre, começa a ter o coração aquecido por algo novo que está por vir. Mesmo, irmã Benê, quando os nossos olhos naturais não estão vendo nada, mas os nossos olhos, Ana Laura, espirituais, estão vendo aquilo que o Senhor está por fazer. Aleluia! Isto é fé. É crer naquilo que os nossos olhos naturais no momento não estão vendo, mas nós sabemos que está lá. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 fala sobre isso. Que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Há uma recompensa. Se há um Golias, se há uma guerra, se há uma luta, busca o Senhor, porque quem o busca tem uma recompensa. E com os olhos da fé nós cremos naquilo que está por vir. Aleluia. Quando Ele vem, eu não sei qual foi a sua experiência com seu pai, se você tem facilidade em chamar Deus de pai ou não, mas Ele vem como um pai. Ele vem como um pai. E Ele pega a gente no colo. Quem é pai e mãe aqui sabe que se você pudesse tirar do seu filho a dor e passar para você, você faria isso. Ele vem. Nós temos um pai que não nos abandona. Por que Ele nos abandonaria aqui? De onde Ele já nos tirou? Por que morreríamos aqui? Aleluia! Aleluia! Meu desejo nesse momento é que o Espírito Santo de Deus venha sobre você e você se sinta lembrado, lembrada, amado e amada por Deus. Ele vem. Ele vem. Invoque a Ele. Busque a Ele. Jejue. Ore. Peça ajuda. Ele vem. Como um pai. Como o Senhor dos exércitos. Como um Deus invicto, inigualável, incomparável, onipotente, onisciente, onipresente, eterno. É o nosso Pai, Rafa. É o nosso Pai. E para encerrarmos,
O povo começa então, liderado por Josafá, a fazer algo. Segunda Crônicas 20, do 18 ao 23. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração. Muito obrigado, meu amor. Prostrou-se em adoração diante do Senhor. Então os levitas eram os responsáveis pela adoração naquele tempo. Era a tribo de Levi. Descendentes dos coatitas e dos coraitas levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e todo o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns dos homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com cânticos. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor é leal e dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada para os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para separá-los, para destruição e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Sabe o que acontece aqui? Josafá fala assim: olha, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. E o Senhor dá uma estratégia a ele, coloca na linha de frente: homens, quando vocês saírem para o encontro, para o confronto, coloca na linha de frente homens que vão adorando a Deus. E separaram então na linha de frente, não eram os melhores guerreiros, os que melhores manuseavam a espada, não estavam na força do exército de Israel. Lembra que eu falei que o Josafá tinha qualificado o exército de Judá? Não estava na força do exército. Para aquela guerra era necessário, Eliane, louvor e adoração em gratidão a Deus, em confiança a Ele, em adoração a Ele. E partiram para a guerra. E enquanto eles partiram, colocando na frente, não os que tinham melhores habilidades com espada, mas os que sabiam tocar harpa, chofares, instrumentos com sons retumbantes, e começaram a ir à frente, enquanto levantavam a adoração ao Senhor, já agradecendo ao Senhor por aquilo que ia acontecer, que nem eles sabiam o que era, mas algo viria. O que acontece, André? O Senhor confunde os adversários, e eles se matam sozinhos. Existem batalhas que nós conquistamos quando adoramos a Deus no domingo de manhã aqui, quando adoramos a Deus em nossa casa, em nosso lar, quando começamos a ter um tempo de adoração. Adoração não é música, adoração é estilo de vida, mas uma forma de adorar a Deus através do louvor. Adore ao Senhor com a sua vida, mas adore ao Senhor com cânticos. Está difícil. Uma vez eu ouvi uma ministração, eu não faz muito tempo assim, eu era um adolescente. Oh Jesus, passa rápido. Mas eu escutei uma ministração sobre sacrifícios de louvor, que é você adorar a Deus quando está tudo jogando contra. Você adorar a Deus quando tudo não está fácil, quando a vontade de chorar é de se colocar debaixo de um tapete e se esconder. É nessa hora que o sacrifício de louvor alcança os céus. Esse era o momento, Júnior, da adoração. Enquanto adoravam, o Senhor lhes dava vitórias.
Sabe o que aconteceu? 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 24 ao 26. É o último texto. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres que encontraram entre eles. Quantidade de equipamentos e de roupas e também de objetos de valor. Havia tanto espólio que levaram 3 dias para saquear tudo. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Por adorarem ao Senhor, por louvarem ao Senhor, mesmo sem os seus olhos naturais saberem ou verem o que iria acontecer, o próprio Deus os deu a vitória. E eles foram despojar o exército vencido por 3 dias. Foram só pegar as bênçãos. Conclusão de tudo isso: virá o dia mau. No mundo tereis aflições, e com ele virá o medo, que vai tentar te paralisar. E quando isso acontecer, busque ao Senhor. Busque, fale com Ele, jejue, leia a Bíblia, volte a ter tempo com Deus, volte a buscá-lo no seu quarto, no seu tempo com Ele. Porque quando nós buscamos, Ele vem. Quando Ele vem, quando Ele vem, quando Ele vem, as pernas se estremecem, nosso corpo não aguenta ficar de pé, a presença dEle invade o ambiente, somos consumidos por sua santidade. E depois que Ele vem, adore a Ele por aquilo que há de vir, por aquilo que Ele já está fazendo. Fique de pé. Qual é o seu Golias? Qual é o seu Golias? Qual que é o seu medo hoje que tem tentado te paralisar? É um trauma? É um problema de saúde? É uma questão financeira? É uma perda? É algo mal resolvido no passado? Uma ferida que você ainda sente pus quando toca nela? Sente inflamado ainda? Qual é o teu grande medo hoje? Busca o Senhor, e Ele virá. Feche os seus olhos. Santo, santo, santo é o Senhor. Essa é uma boa oportunidade para colocar diante de Deus o seu maior medo hoje, a sua insegurança, o que tira o seu sono. O que é isso perante ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso? O
que é isso? Perante ao Senhor Jesus. Comece a falar com o Senhor, é você e Deus agora.